Oi, gente, muito bom dia a você que nos acompanha. A gente começa com mais uma edição do Mais Saúde, esse programa que fala de conscientização e, acima de tudo, prevenção. Se você tem alguma dúvida com relação aos temas, às especialidades, você pode entrar em contato por esse número que está aparecendo no seu vídeo. Fica à vontade. E mais uma vez a gente tem a honra de receber aqui a médica cirurgiã geral, Rochelle Távora. Bom dia, obrigado mais uma vez. Olá, tudo bem, Rony? Bom dia, gente. Prazer novamente estar aqui. E vamos lá. Vamos nessa manhã maravilhosa saber quais são as dúvidas, né? Pois é, a gente falou em outros programas, né, em outras oportunidades, a gente falou da questão do passo a passo para se fazer uma cirurgia, né, como é que é essa preparação. Mas aí muita gente que está em casa também tem uma dúvida, doutora, com relação ao pós, né, como é que eu devo me portar depois de uma cirurgia? Isso é comum as pessoas terem essas dúvidas? Sim, isso é muito comum, né? Quem é que não quer saber como vai ser a sua vida depois que você opera? Então, assim, claro que a gente vai dar orientações gerais aqui em relação às cirurgias, mas cada pós-operatório, ele tem a sua particularidade, né? Então, por exemplo, faz diferença se você operou por vídeo, que é a videolaparoscopia, ou muita gente chama de laser, que é a cirurgia dos furinhos. Não é aquela que abre tudo, Não né? é aquela que abre tudo, e faz diferença se você operou com corte, que é aquela cirurgia que abre mesmo, né? Qual que é a principal diferença entre uma e a outra? O repouso e a recuperação do pós-operatório. Quando a gente fala de uma cirurgia por vídeo, né, é um pós-operatório melhor, com menos dor, com um tempo de repouso menor também. Então, para você ter uma ideia, um paciente que faz uma cirurgia por vídeo, e eu estou falando de apêndice, de vesícula, de hérnia, de cirurgia para refluxo e azia. Então, esse paciente normalmente, em torno de uma semana, 15 dias, ele já consegue voltar para suas atividades habituais. Conheço pessoas que fizeram bariátricas a vídeo, por exemplo, depois de uma horinha já estava andando ali, fazendo um exercício para poder sair aquele ar que estava lá dentro. Isso é comum, é normal, por isso que a gente vê essa diferença. E isso é muito comum. E hoje, a gente sabe que em qualquer cirurgia, seja ela com corte, ou seja ela por vídeo, quanto mais rápido o paciente sentar, caminhar, ele vai recuperar mais rápido e ele evita complicações no pós-operatório. Então, esse é um ponto, né? O repouso. Porém, quando a gente fala assim, pode fazer as suas atividades habituais, pelo menos na primeira semana, até os primeiros 15 dias, deve se manter um repouso até para controle da dor. Mas esse repouso não é ficar deitado. Entendeu? Você tem que dar pequenas caminhadas, ficar mais tempo sentado, movimentar as pernas, né? É claro, estou falando, gente, de cirurgias abdominais, tá bom? Se for, por exemplo, uma cirurgia de joelho, uma cirurgia de coluna, pós-operatória é diferente. Então, a gente está falando agora dessas cirurgias. E essa dor, esse repouso, ele ajuda, nessa primeira semana de cicatrização, ele ajuda e ele controla a dor também. Então, o paciente precisa tomar menos medicamentos. Ou seja, o sedentarismo aí nesse momento não é legal. Você tem que se exercitar também um pouquinho para ajudar. Exatamente. Quando a gente fala de sedentarismo, o paciente que é sedentário, a recuperação pós-operatória dele é pior. Ele tem mais enjoo, ele vomita mais, a barriga fica mais inchada. No mesmo, assim, nos outros dias, depois que sai do hospital, é um paciente que tem mais dor. O paciente que faz atividade física, a performance dele pós-operatória é muito melhor. Ele se recupera mais rápido, ele tem menos dor. Tem paciente que chega a dizer que não toma nenhum remédio para dor. Entendeu? Então, assim, a atividade física, ela altera a performance do pós-operatório. É interessante quando a gente tem várias cirurgias, né? E tem muitas dúvidas também com relação a tudo. A principal dela é com relação à alimentação. Será que eu posso comer qualquer tipo de alimento enquanto eu estiver me recuperando, me repousando? Tem aqueles alimentos que a gente chama aí de alimentos no Nordeste carregado, aqui pra gente são alimentos mais fortes, né? Assim, tem que ter um cuidado? Então, algum tipo de cirurgia tem que ter cuidado. Que a gente fala da comida remosa, né? Que o pessoal tem medo. Era essa palavrinha que eu queria, remosa. Então, isso vai muito da cultura, né? Claro que existem alguns alimentos que a gente chama de pró-inflamatórios, que são alimentos assim, a carne vermelha, né? Os alimentos embutidos, os enlatados, né? Então, salame. Até a carne, o bifezinho normal. Bifezinho normal. Pode ou não pode? Então, pode.
Só que a carne vermelha, naturalmente, ela é pró-inflamatória. Porque a gente tem mania de associar muito a carne de porco. Ah, não vou comer carne de porco, não vou comer a calabresa, não vou comer isso e aquilo porque é reimoso. Então, se a gente comparar, por exemplo, em termos de gordura, né? Se você colocar o torresmo ou aquela pururuca do porco, tudo bem. Mas se você comparar um filé com esse torresmo filé da carne de gado, vai ser mais magro do que, Sim. né? Mas se a gente comparar o lombo da carne de porco, ele é mais magro. Então a carne Entendeu? do porco pode. Pode. Nessa situação pode, tá vendo? Nessa situação Por isso que eu gosto desse pode. programa, que a gente descobre várias coisas. Agora eu posso comer a carninha magra do porco a qualquer momento. Pode também. Agora sim, tem algumas cirurgias, por exemplo, você falou da cirurgia bariátrica. O pós-operatório, no início, o paciente fica tomando líquido, né? Então, é a quantidade e o que você come. Então, no início, como ele vai formar um novo estômago, ele fica algum tempo tomando líquido, depois ele vai evoluindo para o líquido e pastoso, até que ele vai para alimentação normal, né? Isso depende da aceitação do paciente. O paciente que faz a cirurgia para o refluxo, para controlar aquela azia daqui, ele também, nesse pós-operatório, ele tem que passar por essa fase de tomar só líquidos, depois tomar pastoso e depois alimentação normal. Mas o paciente que opera vesícula, que opera hérnia, que opera apêndice, ele pode terminar a cirurgia e comer arroz, feijão, carne, frango, salada, frutas. Existem vários protocolos mundiais que falam que quanto antes o paciente se alimentar, melhor é a recuperação dele no pós-operatório. E sempre o pós está relacionado também ao pré, né? Quando você se prepara para fazer uma cirurgia, a cirurgia foi bem sucedida, automaticamente parece que é uma sequência mesmo, um protocolo que se monta ali naquele momento, e daí o pós com certeza também, possivelmente vai ser aí de sucesso. Sim, exatamente. Pelo menos essa é a intenção dos médicos, né? Quando você é montado aquele protocolo. Então, esses protocolos de pré e pós-operatório é para a gente dar a melhor recuperação possível do paciente, né? Com a melhor resposta à cirurgia. Mas nessa fase de pós-operatório, veja só, a gente vê o paciente no hospital, opera num dia, às vezes no máximo no dia seguinte a gente dá alta. Quando o paciente fica muito tempo internado, ele vai ficar aí 3, 4 dias, uma semana no hospital, se correr tudo bem e se a cirurgia for muito grande. Só que os próximos 30 dias ele está em casa. Então, você que está em casa, que vai ser submetido a uma cirurgia, ou seu familiar vai operar, seu filho, seu esposo, sua mãe. Então, você precisa conversar com o médico e saber, tirar suas dúvidas, porque é você que vai cuidar dessa pessoa em casa. Você que vai preparar comida, né? Vai limpar a casa. Por exemplo, o paciente não pode estar num ambiente que vai fazer faxina, porque a faxina, o pó, a poeira pode levar à infecção do corte. Entendeu? Então, ele nem pode fazer a faxina e nem pode estar no local que está sendo realizado a faxina. Né? Os alimentos têm que ser bem preparados, limpos, né? Para evitar a contaminação. Então, é isso que você tem que se preocupar em casa. Por mais que você tenha tido ali uma alta naquele ambiente hospitalar, isso não significa que você está liberado para tudo, né? Que você não está suscetível ali a qualquer situação. E tem que ter cuidado ainda. Acho que é um mesinho ainda de cuidados. Exatamente. Por exemplo, o paciente tem muita dúvida em relação ao corte da cirurgia. Mesmo quando é cirurgia por vídeo, existem pequenas incisões. O que a gente fala, o que orienta e o que é o correto? Sempre. O paciente vai tomar banho, ele lava a mão, lava os cortes com água e sabonete ou água e sabão, de preferência um sabonete líquido, mas pode ser o sabonete normal que você toma banho, tá? Lava primeiro o corte da cirurgia, os cortezinhos, e depois você toma banho. O que não pode fazer de jeito nenhum? Fazer a tua higiene íntima e depois limpar o corte, porque você contamina o corte. Né? E por incrível que pareça, as pessoas não se atentam. Então, limpar o corte depois de ir ao banheiro, não pode. Foi ao banheiro, vai começar a tomar banho, lava a mão e aí lava o corte. Lavou com água e sabonete, limpa e seca. Não precisa cobrir, não precisa passar álcool a 70%, não precisa comprar pomada para passar, pelo menos até retirar os pontos. Depois que retirar os pontos, aí depende da região e depende do tipo de cirurgia, precisa ficar com fita, precisa colocar pomada, aí depende. Olha, eu estou batendo um papo com Rochelle Távora, médica, cirurgiã geral. A gente está falando sobre o pós-operatório. Sei que você aí de casa tem muita dúvida com relação a isso. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais.